Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da DBA-OCM. E a gente vai vir aqui com mais um podcast sobre o tema de performance tuning em banco de dados Oracle, onde a gente tem feito uma sequência de lives aqui para poder falar sobre temas que caem na prova de certificação, temas que são importantes para quem trabalha no dia a dia com banco de dados Oracle, seja um desenvolvedor, seja um DBA. A gente sabe que o assunto de performance ele é muito importante. E hoje a gente vai falar sobre o tema sobre como monitorar aplicações no Oracle Database, e eu vou trazer aqui o Hudson para a gente poder fazer esse bate-papo. Fala, Hudson, tudo bem, meu irmão? Fala, Guilherme. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem e você? Show de bola, por aqui tudo certo. E vamos lá, Hudson, temas aí sobre monitorar aplicações no Oracle Database, né? A gente sabe o quanto que esse tema é importante, é relevante. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, né, cara? Eu acho que dentro do banco de dados Oracle, muitas vezes, a gente sabe o quanto que o banco de dados é algo fundamental para as aplicações, e muitas vezes a aplicação está lenta porque está utilizando o banco da forma não tão adequada, não está sabendo utilizar os recursos do banco de dados, e muitas vezes no banco de dados a gente consegue ver várias questões ali para você monitorar a sua aplicação, né? Fala um pouquinho sobre esse tema, Hudson. Exato, bora lá. É um dos... na verdade, se a gente for falar todos os pontos principais aqui, a gente vai falar de todos os pontos, né? Mas é uma parte muito importante aqui do monitoramento, tá? Para a realização do tuning, tá? Então, como esse capítulo vai tratar como eu faço monitoramento das minhas aplicações no banco de dados. E a gente vai fazer um passo a passo, tá? Como fazer esse monitoramento, como que eu posso fazer isso, trazer uma metodologia de como eu posso fazer isso. Porque não adianta eu conhecer as ferramentas, mas também não saber como utilizá-las e quando utilizá-las. Então, eu consigo fazer esse monitoramento da aplicação e rodar em tempo real, tá? Qual que é a vantagem de fazer o monitoramento em tempo real? Em tempo real, eu consigo identificar melhor, né, qual o plano de execução naquele momento daquela determinada aplicação. Tá? Posso dizer para vocês, por experiência, que algumas vezes a aplicação se comporta de uma determinada forma em um momento e se comporta de outra forma em outro momento. Então, ela usa um plano de execução de uma forma e em outro determinado momento ela se comporta de outra forma. Por quê? Existem várias variantes ali, quando ele vai compor o plano de execução, que entram nesse cálculo para o Oracle determinar qual o melhor caminho. Então, mais para frente a gente vai falar um pouco, entrar mais a fundo nisso, tá? Sobre plano de execução, a gente vai falar melhor. Mas é importante fazer esse monitoramento, fazer um monitoramento, né, real time ali, acompanhando o usuário na execução. Nós falamos anteriormente, né? E uma das ferramentas é, por exemplo, o trace, né? O próprio trace, você vai conseguir identificar o que a sessão rodou, tudo que ela executou naquele determinado momento, mas eu preciso ter uma forma, né, de monitorar isso, ter um planejamento, tá? Então vamos falar um pouquinho desse planejamento. Primeiro a gente vai definir o objetivo desse monitoramento. É um monitoramento mais abrangente? É um monitoramento que eu estou pegando ali, que pode, né, posso fazer de forma proativa? Vou monitorar de forma geral? Então tenho que definir muito bem o objetivo do meu monitoramento. Qual é um monitoramento específico? Eu vou monitorar uma determinada aplicação e verificar o comportamento dessa aplicação nesse momento. Então, primeiro, defina o objetivo do monitoramento. Depois disso, você vai selecionar as ferramentas que você vai utilizar. E aí, existem várias ferramentas, né? Para cada uma para o seu objetivo. Por exemplo, o Oracle Trace. Existem outras ferramentas, por exemplo, o Oratop é uma das ferramentas, tá? E ferramentas comuns, né? Inclui, por exemplo, o Enterprise Manager, eu posso fazer o monitoramento por ele. Também posso fazer utilizando o próprio Enterprise Manager para o monitoramento na Oracle Cloud, né? Com Oracle Cloud Infraestrutura. E soluções terceiras, tá? SolarWinds, Nagios, Zabbix, enfim, existe uma gama aí de ferramentas que a gente consegue fazer o monitoramento. E nesse momento que eu tenho que saber para que eu tenho
Para que eu estou utilizando essa ferramenta, né? Configure os parâmetros de monitoramento, né? Saber configurar. Quais são os parâmetros? Vou falar aqui já de 2 tópicos, tá? Parâmetros e métricas. Quais são meus parâmetros? Quais são as minhas métricas de monitoramento? Né? Vou acompanhar meu tempo, desempenho de execução de SQL, taxa de acerto do meu cache, taxa de entrada e saída de disco, latência, se está tendo latência de disco, uso de memória estatística, PGA, SGA, checar, né, PGA, SGA, as estatísticas do banco, se foram coletadas, se estão em dia, uso de CPU e carga do sistema, enfim, com isso, com essas ferramentas que eu citei, né, eu consigo abranger tudo isso. E uma ferramenta que a gente vai falar muito aí, a gente vai fazer lá na prática, trabalhar com ela, vou ensinar como executar e como analisar. Tá? Para ambiente standard, a gente praticamente não tem nenhuma ferramenta. Não tem Enterprise Manager, não tem um Tunnel Advisor, não tem nada que ajuda ali em real, né? Mas existem ferramentas, uma delas é o Oratório. E outra que não é tão conhecida, né, que a gente vai falar, que é o SQLT. Tá? Também conhecido como SQL Extract, né? A Oracle às vezes dá outros nomes para ela, mas a gente geralmente chama de SQLT. O que ele faz? Ele faz um monitoramento em tempo real. Ele é parecido, inclusive, com o Trace, mas eu não preciso habilitar ali, né, acompanhar a sessão, pegar o número da sessão, preciso do SQL ID, diferente dele aí, e ele vai trazer um relatório em HTML, mais completo, mas ele é mais específico por SQL ID, tá? Então ele vai pegar um SQL específico e vai fazer uma análise bem profunda ali, tá? Lembrando, para inclusive ambiente standard, onde eu não tenho nenhuma ferramenta, nenhuma option, ele é gratuito e traz ali plano de execução, os índices que foram utilizados, né? Então vai te dar uma gama de informação que você vai conseguir tomar alguma decisão em cima desse relatório. É uma ferramenta muito bacana, é uma ferramenta que a gente utiliza muito em ambiente standard, né? E você vai ver que é uma ferramenta que traz e te atende, né, em muitos casos, para análise de SQL. Então, é uma coisa que a gente vai falar aí na imersão, tá? Apresentar e ver essa ferramenta mais a fundo. Fazer o monitoramento da atividade com essas ferramentas, né? Conexão do usuário, requisição de transação, transação de SQL, e configurar os alertas de notificação. Né? Se eu estou tendo problema de CPU, se estou tendo problema de disco, enfim, fazer um monitoramento geral. Tá? Então, esse seria, assim, um exemplo, tá? E claro, isso não se aplica, não é uma regra geral que você tem que utilizar. Né? É um exemplo de como eu posso fazer um monitoramento das minhas aplicações dentro do banco para definir meu objetivo, definir meu TAN e como que eu vou fazer essa aplicação. Muito bom, Hudson. E uma coisa legal para a gente poder falar sobre esse real-time, né, Database Operations Monitoring, né, que quando a gente realmente tem aquele diagnóstico mais Tuning Pack, fica bem bonito de você ver isso dentro do Enterprise Manager, né, cara? Então, é algo que você realmente vê os gráficos da coisa acontecendo ali, de quais são as queries, quais são os eventos, quais são as top queries. Então, para quem tem o licenciamento Enterprise mais essas options, né, o Oracle Tuning Pack, isso fica bem bonito, né, Hudson, de se ver, né? Fica bem fácil, né? Fica visual, ele praticamente já te entrega tudo pronto, né? Você basicamente não precisa nem analisar muita coisa. Você tem ali o AWR, o ADDM, você consegue fazer um monitoramento real. Também tem um real time dele ali, né? Que você vai vendo na tela ali. Se está subindo o CPU, se está subindo o load de disco, o que está impactando ali. Então, é uma ferramenta assim que te facilita muito, né? Te traz toda a informação, fica fácil tomar decisão e ver o que está acontecendo. Muito bom. E, pessoal, essa feature, né, de monitoring aí, né, Database Operations, ela é habilitada por default quando você está com aquele parâmetro Statistic Level, tá, setados para Typical ou All, né? Então, ele já
habilita aquela feature ali do Tuning Pack, do Diagnostic Pack, para você realmente ter acesso a esses pontos e tem toda essa visibilidade aí. Então, Hudson, se a pessoa tem um licenciamento Enterprise com os packs, fica um pouco mais fácil, se não tem, é um pouco mais manual ali, mais raiz, né? Exato, vai ter que ser no modo raiz, e é isso que a gente vai tentar trazer mais na imersão, tá? Porque com o Enterprise Manager eu já tenho um trabalho ali meio mais facilitado, né? Então, eu já tenho acompanhamento, tenho uma tela de monitoramento ali, onde eu já vejo as estatísticas. Agora, quando eu não tenho, fica um pouco mais complicado, e eu tenho que conhecer outras ferramentas, né? Porque seja o ambiente standard, ou às vezes até no ambiente enterprise, mas o cara não comprou as Options e não tem acesso, né, você tem que ter as ferramentas para conseguir trabalhar e conseguir analisar. E essa análise, como ela é raiz, então mesmo eu sabendo fazer com ferramentas gratuitas, quando eu tiver uma ferramenta que facilita isso, vai ficar muito, muito mais fácil ainda, né? Conseguir trabalhar até de forma mais rápida. Totalmente. Muito bom, Hudson. E vamos lá, cara, dando continuidade a essa questão de você monitorar as aplicações, né? É importante a gente falar dos serviços, né? O quanto que você tem um serviço bem configurado na sua aplicação, isso pode ser importante, até mesmo quando você roda o relatório AWR, que dentro do AWR você vai ver lá qual que é o service name que está sendo utilizado, qual que é a área da aplicação, e muitas vezes, muitas aplicações, né, muitos DBAs, às vezes nem configuram os serviços direito e deixa simplesmente aquele default ali para a aplicação toda. Às vezes o fornecedor da aplicação vem com alguma recomendação para você criar algum serviço especificamente. E o quanto que isso é importante, Hudson, para a gente poder realmente monitorar uma aplicação, cara, você ter esses serviços configurados? Exato, a gente volta lá nas boas práticas, né? Então seria interessante, se eu tenho mais de um serviço no banco, se eu tenho mais de uma aplicação, quando eu tenho uma aplicação, uma só aplicação, ainda é mais tranquilo. Tá? Se o desenvolvedor ainda coloca, por exemplo, o nome do programa separado, né, para cada programa, por exemplo, financeiro, então ali eu consigo identificar de forma mais fácil que aquele programa pertence ao financeiro. Né? Não, nem sempre porque eu tenho só uma aplicação fica mais fácil. Tá? Então, às vezes o cara coloca tudo ali, só não sabe se está rodando o programa do financeiro, o programa lá de relatório que o cara está tirando, enfim, fica muito mais complicado. Para você que está tentando ali monitorar um SQL, naquele monte de sessão, como que você vai identificar melhor o que realmente é o que você está precisando? Você tem que ter certeza do que você está monitorando. Então, seja pela aplicação ou pelo próprio banco, né, no banco também é uma boa prática você criar um serviço, você ter mais aplicações, isso fica mais fácil de identificar. Então, você vai ficar ali praticamente procurando uma agulha no palheiro. Vai falar, rodei o programa, beleza. Mas você tem um monitoramento ali, né, você vai ter que começar a filtrar pela máquina. Às vezes o cara está rodando mais de uma aplicação. Então, isso facilita muito o trabalho e a identificação, não só para o DBA, né, mas para qualquer tipo de manutenção no banco ou na aplicação. Isso aí, Hudson, volta naquelas boas práticas que a gente estava falando até nos podcasts anteriores, né? Por exemplo, do Alert Log, né? Que não é nem algo só do workshop de performance, né? Isso está no workshop de administração básica. E serviços também da mesma forma, né, cara? Se é um conceito importante, é uma boa prática, é uma base ali que muitas vezes você estuda ali sobre conceitos básicos ali na hora de se conectar no banco de dados e que muitas vezes passa batido, as pessoas não configuram, não entendem o porquê e que na hora de identificar qual que é o módulo da aplicação, o que você quer testar, talvez colocar até num string de TNS-names diferentes, com serviço diferente, o quanto que isso pode ajudar dentro de uma identificação, né? Então, muitas vezes as pessoas veem aquela teoria e não sabem como colocar em prática, né? Quando a gente fala de serviços e performance, fica muito claro, né? Exato. Então, parte a boa prática ali no banco e na aplicação. O cara não coloca o módulo da aplicação. Então, como eu disse, aí na hora que você é o DBA, na hora que vai monitorar, aí você vê lá no banco aquele monte de sessão. Qual é que é? Claro, você vai conseguir, né? Tem algumas técnicas que a gente consegue, como vai filtrando por máquina, por horário que abriu a aplicação, mas, claro, fica muito mais fácil, bem mais visível, né? E fica um trabalho mais limpo, né? De você identificar, de chegar ali, pegar o módulo, né, conseguir monitorar aquele módulo, aquela aplicação para cada uma, ou módulo, ou serviço no banco, sempre fica mais fácil. Então, tudo que facilita e tudo que traz um ganho de tempo para a gente, é sempre melhor.
E, pessoal, organização traz resultado. Organização traz otimização. Se você for um cara organizado, se você for um cara que traz esse mínimo de organização, até mesmo na hora de uma configuração, de saber utilizar os recursos na hora certa, cara, o quanto que isso vai otimizar ali os seus resultados de trazer respostas mais rápidas. Muitas vezes é algo que ficariam dias ali procurando, se tiver as boas práticas configuradas, você pode resolver isso aí em horas, em minutos, o quanto que isso faz uma diferença dentro do dia a dia. Show de bola, Hudson. E, pessoal, o que a gente quer trazer aqui para vocês, né? Que monitorar aplicações existem diversas possibilidades. Na versão Enterprise, na versão Standard, existem várias ferramentas, existem questões de licenciamento que você pode utilizar ou não, caso você tenha licenças para isso, que a gente vai estar abordando isso, inclusive, com prática, com mão na massa, dentro da nossa imersão de performance no próximo final de semana. Lá a gente vai conseguir aprofundar sobre tudo que a gente está falando aqui. Aqui a gente está só falando, tirando as dúvidas, mostrando aqui alguns conceitos. Lá a gente vai poder mostrar na prática com projetos reais. E quando se fala de monitorar aplicações, tem muita coisa para mostrar na prática, né, Hudson? Exato, tem bastante ferramenta e uma ou outra ali que você não conhece, mas que vai te ajudar, né? Já é um ganho de potencial muito alto aí, né? Ajuda muito o DBA. Muito bom, muito bom. Hudson, mais alguma coisa que você queira falar aí, cara, sobre o sistema de monitoração de aplicações, utilizando o banco de dados? Por hoje é só, Guilherme. Acho que o caso é organizar, né? Mostrar esse passo a passo, ver que tem uma metodologia, né? Existe uma organização para se fazer isso, para se otimizar esse tempo. Mas, no mais, a gente vai falando aí e falar um pouco mais na imersão. Pessoal, estamos nas últimas vagas para a nossa imersão, que vai acontecer no nosso próximo final de semana, nos dias 23 e 24 de setembro. Vão ser 2 dias, das 9 às 18, com 8 projetos práticos, temas da prova de certificação, muita mão na massa. Se você tem, por acaso, algum tipo de dúvida com relação à performance, cara, você precisa estar nessa imersão, deixa um comentário aqui abaixo desse podcast para você garantir o seu lugar. Estamos nas últimas vagas, tanto presencial quanto do online. A Renata, vamos ter uma visão de configuração, por exemplo, de adicionar targets no Cloud Control. Vamos lá, Renata. O adicionar target está bem básico do que performance, né? Então, a gente pode utilizar, sim, o Enterprise Manager para poder fazer muitas coisas relacionadas à performance, mas acredito que você está num passo ali de introdução de Enterprise Manager mesmo, tá? Caso você tenha esse tipo de dúvida, me chama aqui, tá? Eu vou até colocar o meu WhatsApp aqui, que aí você pode me chamar, que a gente pode te mostrar como que a gente tem outros programas, né, que a gente consegue te ajudar, inclusive com aulas aí, para te ajudar nessa questão de adicionar target, tá? Isso é algo até relativamente básico quando se fala com relação à performance. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos fechando aqui. Hudson, muito bom de fazer esse bate-papo, cara. Sempre um prazer estar falando aqui contigo. E, prazer, pessoal, fiquem ligados, porque realmente essa imersão a gente vai subir o nível. É a segunda vez que a gente faz no ano essa imersão. Provavelmente vai ser a última de performance Tani do ano, que a gente vai ter aí mundo real, cenários reais, temas da prova de certificação 1Z0084, que é a certificação de performance. Então a gente vai abordar muita coisa ali, muita mão na massa para quem realmente quer destravar nesse assunto de performance, beleza? Hudson, fechamos aqui por hoje, então? Fechamos, Guilherme. Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu, Hudson. Um abraço, até mais, cara. Então é isso, pessoal. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBAOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!